É qual é bobô ou é couru? Já passou da meia-noite, então já está amanhecendo, nunca mais noite do que a meia-noite. A pedido de Márcia, de o quê? Né? Sobre o ano Odum Titum, Ijobá, Niogum, Atioiá, Atioxóssi. Mas vem uma gama muito interessante dentro dessa conjunção que a gente tem que observar antes de entrar nos méritos que todo mundo deseja, né? O ebó do ano, como proceder, como agir. Veja bem, tem dois Cancufô esse ano. Né? Tem Etal Belgundá e Ossá Meji. Ossá é um general. Etal Belgundá, depois que vieram os 200 de Agum, para abrir os caminhos, né, na terra, para trazer então os orixás, o 201 que chegou foi Ogum. No Odu Etaobe Ogundá. Trouxe junto com Aganju e trouxe também Oxum. Né? Então, essa conjunção. Mas ele se torna Ogum Tobi, o fundador do clã dos caçadores, aonde Oxóssi, né, Odé, o caçador, né, entra para esse clã, é adotado por Ogum, dizem que é o irmão mais novo de Ogum, né, mas Ogum também traz Exu, porque no momento que abriu os caminhos, né, Lonon, Exu Lonan, Exu do Senhor dos Caminhos, né, o Lonon, né, também estava participando desse trajeto. Ogum construiu, desbravou, abriu os caminhos, fundou o clã dos caçadores, tornou-se Ogum Tobi, o grande, Ogum Tobi Odé, grande caçador, né? Oxoguian, Biti Odé, Biti Olê. A espada de cristal de Oxoguian separou as terras que Ogum desbravou e então quebrou sua espada e Ogum apresentou-se rapidamente apresentando-lhe a espada de aço, ferro, né? Seu Adá, né? No mito Yorubá, Ogum não tem espada e não tem capacete romano, não é um cavaleiro romano, não é São Jorge, né? Sendo que em cada região São Jorge toma uma nova conotação no panteão dos orixás. Então a gente não deve levar isso em consideração. Eu acredito que Ogum teria sido protetor de São Jorge, porque ele era bastante atormentadinho, né? Segundo as suas histórias, perseguiu os infiéis que não eram cristãos. Então, isso também é uma outra abordagem. Não vamos abordar esse paralelo afrocatólico. Vamos pegar lá na essência, né? Etal Belgundá trouxe Odi Diodé, trouxe com Oyá veio o Odu Ossá Meji, com Oxóssi Odi Diodé, Etal Belgundá, e veio também Egionilé. Egionilé com Oxoguian. Veio outros Odus. Né? Veio Oxê, Oturá também, né? E aí por diante. Mas não vamos entrar no mérito do Odu e sim do que esse Odu causa na vida comum. Né? Um ano de Ogum, Ogum Medjé, Ogum, existem 7 na África, 7 cidades são de Ogum e todo Ogum é Onirê, né? Porque ele é rei de Irê. Assim como todo Oyá é Onirá, rainha de Irá, assim como Oxóssi é rei de Queto, né? Ou Quetu, como as pessoas gostam de falar, Savé, Savalu, de Obaluaê, Nanã, né? Dan, Idan, Idan, Ileuá, Axé, Urixami. Então, nessa conjunção, nesse embaralhar todo, o que o Ogum vai trazer? Vai trazer a guerra. Né? Mas qual guerra?
né? Se Ofó e Xegum Loriotá, a palavra de Ogum nos fará vitorioso sobre nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo nesse ano de Ogum? A fome, a mentira, a tristeza, o desamparo, a falta de crença, seja ela qual for. Crer em um Deus faz você se tornar uma pessoa melhor. Então, Ogum vai testar as nossas convicções. Ogum veio para isso, para desbravar os caminhos, testando as convicções daqueles humanos, desses araiês que aqui estão, que somos nós, né? E do Enian, da humanidade. Então, esse ano vai ser um ano de força, de guerra, de luta, de confrontar o inimigo. Qual é o maior inimigo do ser humano? Ele próprio. Né? Ogum vai fazer você se confrontar, testar suas fraquezas, testar seus limites, acreditar em você próprio, acreditar na sua força, acreditar na sua coragem, no seu empenho, buscar novas soluções para problemas já antigos. Né? Não se ensina truque novo para cachorro velho. Não, mas o cachorro velho pode aprender coisas com mais facilidade porque ele já está treinadinho. Né? Então, se deixe absorver pela experiência, observe os mais antigos, observe o mundo como está o seu sincronismo, que está nessa panela de pressão ebulindo a ponto de qualquer momento ter uma grande explosão. Essa explosão é Ogum. Ele vai trazer essa explosão, ele vai trazer esse confronto, vai trazer esse teste, mas sempre lembrem, Ofó e Xegum Loriotá. As palavras de Ogum te farão vitorioso sobre os seus inimigos. Não esquecendo também de renovar seus votos de crença e fé, seja a sua religião qual for, porque a religião te fará melhor. Então, tenha uma crença, tenha uma convicção espiritual, tenha uma convicção no além, tenha uma convicção no retorno das criaturas para o plano para poder desenvolver suas novas histórias. Né? Esse é o ano que o azarado dará certo, se ele tiver convicção da sua vontade. Esse é o ano que o humilde se reerguerá. Esse é o ano que o faminto receberá o alimento. Esse é o ano que o ambicioso será testado na sua essência, aonde Ogum, que é belicioso e não manipulador, né? Ele é objetivo. Ogum Lacaie, Ogum dono da terra, porque Ogum Ogum vive, Ogum traz a força da vitória para aqueles que buscam. Mas para haver vitória tem que haver uma guerra. E se essa guerra já está existindo, essa guerra pessoal, vamos analisar a guerra pessoal. É a guerra no meio que você vive, na cidade que você vive, no país, no estado, no país e no mundo que você vive. Isso deve ser muito bem observado, para que você não se perca nas armadilhas da vida. Ogum nos trará esse grande teste. Testará nossa fé, testará nossa convicção, testará nossa força, testará nossa capacidade de entender o outro, de estender a mão para aquele que necessita e de confortar aquele que precisa de conforto e ser protegido. Então, seja você, seja natural, seja real, seja consistente, para que Ogum lhe veja com bons olhos, para que Ogum não te veja como um oponente, e sim como um aliado nesta trôpega guerra que enfrentamos do dia a dia. Né? Nós vivemos um mundo dinamizado e essa dinamização pertence a quem? Pertence a Ogum. Né? Estar falando aqui usando o celular sem poder precisar segurar, porque tem um aparelho, um dispositivo, que se ele é mon cadeau de mon fils Gugu, merci, merci, remercie, né? Aqui está a tecnologia, aqui está Ogum. Aqui está o desenvolvimento, a crença, a vontade,
a capacidade do ser humano superar a sua própria dificuldade, fazendo com que ele encontre soluções para os caminhos e os infortúnios da vida. Observe muito nesse ano Odum Chitunni e Jobá Ogum, esse ano novo que Ogum governará, essa possibilidade de usar todas as suas ferramentas. Tudo aquilo que você aprendeu durante uma vida será testado nesse momento. Todos os seus conhecimentos, desculpe, todos os seus conhecimentos, todas as suas técnicas, todas as suas táticas serão testadas. Ogum, no Odu Etau Belgundá, ele nos diz: persista onde os outros desistiriam para romper o obstáculo e atingir o objetivo. Em uma linguagem iorubá, Ofoi Shegun Loriotado, nas palavras de Ogum, Ogum nos fará vitorioso. E Akorolacho e Mario, Ogum Pale Palona, Ogum vem pela estrada vestindo a palha da palmeira jovem, né? Ogum Matuleie, Ogum mata o pássaro e liberta o pássaro. Faz o sacrifício para que exista a liberdade. Não se diz e não se toca exatamente do sacrifício de algo, de um akiko, de um ebon, Ogum na África come ebon, né? De um um pombo, e sim o sacrifício que você tem que enfrentar para chegar no objetivo que você deseja. Ogum Matuleie, no ritual, corta e liberta o pássaro. Né? Para que exista a liberdade, Alaí, você precisa ter o sacrifício. Enfrentar a dura guerra da vida diária. Isso Ogum vai trazer para todos nós a constatação. Sabe aquela coisa que todo mundo diz, as máscaras vão cair, a primeira máscara que vai cair para você é a sua mesmo, viu? Você vai se enxergar, ver suas dificuldades, ver seus maneirismos, seus maus costumes e ver que eles já não servem mais para você. Ogum nos traz isso, a busca de uma nova ferramenta, aonde nós precisamos nos libertar de maus hábitos para seguir em frente. Ogum testará os vaidosos, testará os seus motivos, as suas ambições, testará a cada um de nós. Ogum é a força motriz, mas é a força geradora de Jagum, de guerreiros, e para ter um guerreiro tem que ter uma guerra. Ogum, né? A guerra pertence a Ogum, mas a cura, a medicina, também pertence a algum protetor daqueles que processam a medicina, os cuidados com os humanos, fazendo com que essas pessoas se dediquem de coração. Nesse ano de Ogum, muita gente vai abandonar sua profissão em busca de uma nova profissão, porque esse ano Ogum vai testar a sua vontade, seu amor naquilo que você está fazendo, na sua causa. Se a sua causa não for realmente genuína, Ogum vai testar essa tua causa e você vai procurar realmente encontrar o seu nicho no mundo. A guerra maior que Ogum nos traz não é entre os países, porque isso sempre vai existir e estão sempre procurando tomar a terra do outro, tomar a energia do outro, os bens do outro, tomar a vida do outro. Ogum vai fazer isso se levantar. As pessoas não vão mais aceitar isso. Pode haver uma grande guerra? Pode, mas já estão havendo grandes guerras. Faz algum tempo que já estão havendo grandes guerras. Esse ano de Ogum vai culminar nisso, nessa levante das pessoas que cansaram de apanhar e vão aprender a lutar para não apanhar mais. Esse é um ano em que as pessoas que você ou qualquer um de nós tenha subjugado físico, emocional e intelectualmente, até monetariamente, vão se levantar. Vão se levantar e vão dizer, chega, basta, não é essa vida que eu quero para mim, não é esse presente das trevas que eu tenho. Isso não me serve, não é meu, vou devolver. E vão em frente. Ogum ideal idealizador. O Adá, o facão,
aquele que vai desbravar novos caminhos. Ogum não foi reconhecido pelos seus amores ou pelos seus filhos, e sim pela sua capacidade de não desistir. Né? Esse ano de Ogum nos diz isso. Não desista. Siga em frente. Vá em frente. Não tenha medo. Vai doer? Vai. Mas você vai estar forte para isso. Vai te machucar? Vai. Mas você vai superar isso. Só aquele que enfrenta o obstáculo vence e atinge o objetivo. Ogum vai nos trazer isso, essa capacidade. Então, assim, é muito mais profundo. Ogum também, o Shebo, né? Ele tem aquela posição do Kankofo, mas também de chamar a atenção dos poderosos. Né? Ogum vai testar esses poderosos, vai testar essas pessoas e vai substituí-las se for necessário. Porque Ogum é o Oshebo, aquele que dá o Iba Pokoro. Alguém já ouviu falar? Ié, Iba, Iba, Ié, Nipokoro, né? A cabaça dos ovos de papagaio, que tem um significado muito profundo para os Yorubás. É a cabaça daquele que é entregue, que é a hora de se retirar. Deixar o poder de lado. Ogum consegue destituir reis, governadores, presidentes. Né? Essas pessoas todas vão ser testadas. Toda pessoa que estiver num cargo de poder, que seja genuíno nas suas ações e procurando o bem comum. Pode parecer meio piegas da minha parte, um tanto quixotesco, né? Mas eu ainda creio na humanidade, eu ainda creio que ela pode se tornar melhor. E eu creio que Ogum vai fazer com que muitas pessoas se tornem melhor. Ogum Ijobani Oduntitum, o governador do ano que vem, Ati Nioia e Ati Oxusi, né? Trazendo também o Baluaie, trazendo também Dan e Ogum junto causam a guerra. Aí vem as guerras. Aí vem o outro lado que é mais mundial. Acontecerão grandes levantes e vai passar não ser só das pessoas de poder, pessoas que não estão mais aceitando tomar tapa na orelha e vão começar a bater. Então vai ter esse levante e isso vai ser bem delicado. Vão haver problemas dinamizadores, de abastecimentos, de coisas, mas se vai vencer, desde que não se desista, porque Ogum traz isso junto com ele. O ideal idealizador, a persistência para chegar no objetivo. E Ogum e Capetá Medi Dom Pelu Anibá, Ogum chamou as serpentes, Dan, e elas vieram em seu socorro, porque uma cobra, Nolonã, ni sozinho. Uma cobra não anda sozinha, ela anda com muitas cobras. Então essas cobras que são Dan estarão com Ogum causando a guerra, causando os levantes, causando a insatisfação pública de que pessoas que cansaram de apanhar vão começar a se defender. Então, nós vamos ver grandes coisas, nem todas boas esse ano que entra, mas grandes coisas, que vai mudar a condição do segmento humano. Vamos falar de descobertas, descobertas de estrelas distantes, tudo ano acontece isso, porque a gente às vezes não tem nem notícia. Né? Descobertas da medicina, inovações, todo ano acontece isso também. Grandes inovações muitas vezes são subtraídas do conhecimento público, né? Mas elas acontecem. Quem vai ganhar o prêmio Nobel? A pessoa que for realmente genuína nos seus sentimentos. E daí ela vai conseguir mostrar para o mundo aquilo que realmente foi banido pelo status quo, que não permite que nada mude para que não haja perca de dinheiro para essas pessoas. Então, assim, vão existir, sim, grandes dinamizações, vão existir grandes descobertas astronômicas, geológicas, de pesquisa em todos os âmbitos científicos, porque algum é esse ideal. É o ideal da descoberta, é o descobridor, é aquele que reconstrói. Algum precisa ter um propósito. Quando ele termina de concluir esse propósito, ele precisa de um novo propósito, que isso nos exemplifique. Precisamos sempre ter novos propósitos. Terminou aquela situação que você precisava vencer,
passa para outra. Nem tudo se vence, se persiste. Pode-se não se vencer, mas se luta até o fim. E a possibilidade de conseguir vencer é bem maior para aquele que está lutando do que aquele que está sentado na beira da estrada chorando as pitangas, né? Então, sejamos, nesse ano de Ogum, inspirados pela força e pela luta desse grande Eborá. Tem uma frase que eu acho bem interessante, Ignatobi Alcancan Carré, que quer dizer, a árvore é bem grande, cada um cabe no seu espaço, mas a sequência, o Igi, a árvore em si, ela tem todos esses ramos, mas ela é ligada a um único tronco, que se chama Enyama, humanidade, né? Loeni Aie, por sobre a terra. A primeira criação de Olorum, que significa a árvore, né? Igberagba. O grande orgulho de Olorum foi Igi, a árvore. Mas a árvore, ela significa a humanidade. As raízes aprofundadas nos nossos ancestrais, nos nossos conhecimentos. O tronco que nos sustenta, mesmo nos vendavais, e os ramos que são todas as humanidades. Tem meio parecido com a filosofia nórdica, né? Com as lendas nórdicas. Mas todas as coisas são ligadas. Existe essa ligação entre todas as coisas. E essa ligação, esta cola que une todas as coisas, desde as histórias dos sumérios até as histórias modernas, algumas não, né? Porque algumas são só projetos de marketing. Essa cola chama Ogum. Ogum é a cola, Ogum é o imã, Ogum é aquele que materializa em sua mão aquilo que o seu pensamento deseja. Oriofô firiri, madel homofiodô, oriofô firiri, corolonacói, aimã, nile, aimã, ogumpá, mejepá, coropá, onjarê, ogumpá, mejepá, coropá, onirê. Ogum corta, corta agora, corta logo, corta já. Tira os obstáculos do caminho. Existem muitas lendas, existem muitos itons que a gente pode estudar para entender esse ano de Ogum. Levamos em consideração que cada Odum, ni Jobá, ni um orixá, que cada ano tem um orixá regente, mas ele vem com uma corte e com todas as histórias, e cada mês existe uma conjunção com um novo regente daquele mês, daquela semana, daquele dia, Olojó Oni, senhor do dia de hoje. Observamos tudo isso para que a gente possa caminhar um passo após o outro com segurança e enfrentar o grande inimigo, a fome, a doença, a tristeza, a insurreição, a falta de fé. O ser humano que está esquecendo de ser humano será lembrado da sua humanidade. Né? Para se lapidar um diamante, precisa uma pedra tão dura quanto ele ou ele próprio. Muitos diamantes brutos que estão por aí, sem um propósito, algum vai lapidar e vai doer. Vai doer, mas vocês vão ficar felizes por isso, porque vocês vão despertar a sua luz interior, seu Irumolé, Irum Omolé, né? A luz interior, a luz que vem para o mundo. Né? Já no caminho de Oiá, Oiá é tão guerreira quanto Ogum. Oiá vai punir, mas também vai bunir, também vai presentear, né? Aqueles que agirem com as suas boas intenções. Oiá, ela é uma grande guerreira, mas foi conhecida também pela sua poderosa maternidade. E a Omomessã Orum Omomadê, a mãe dos 9 céus, porque Shedá Olorum Puim Messã, Olorum criou os Oruns, os céus, e dividiu em 9. Aí vem esse nome de Yaomomessã Orum Omomadê, a mãe dos 9 Oruns, e a Messã Omadê, a mãe dos 9, porque teve 9 filhos, que são Kurugama, Leleganha e por diante até chegar no Egungun. Sendo que Egungun é muito mal visto no Brasil,
pelo fato de que as pessoas sempre acham que Egum é um espírito, né, perdido. O espírito perdido é um Ojiji, né? E mesmo um Ojiji que vive um espírito Ipadi, ele tem um babá Iku Olomô, Nileiku na casa dos mortos, um Olomô caridoso que os encaminha, né? E sempre se acende uma vela no tempo para que os espíritos ipadis, aqueles que estão perdidos, encontrem o seu caminho. Muitos espíritos perdidos, muitas pessoas perdidas virão. Muitas pessoas necessitadas de um rumo, de um norte, virão. Seja como Oiá, mostre o caminho, direcione o caminho, confronte a dificuldade desse ser humano, ampare esse ser humano, porque Oiá também, quando Ogum vinha nas suas guerras, deixando devastações, Oiá vinha curando os feridos que ali restaram, independente de que lado eles estavam. Oiá tem essa maternidade que as pessoas não conhecem, conhece só a volúpia, a paixão desenfreada, porque ela teve Xangô, ela teve Oxóssi, ela teve Ogum. Não, ela teve muitos filhos e ela respeitou muito mais os filhos. E existe o Iton dos Oguês de Efon, que se bate, se esfrega, Oguê chifre, Efon búfalo, para chamar o Oiá, porque ela não deixa um filho desamparado. Né? Então isso mostra a força da maternidade dela. E nós teremos que seguir os caminhos de Oiá. Oiá também é conhecido, o rio Oiá, rio Níger, né? Tem uma musiquinha bem legal que diz: moça, moça, moca naê, moca, moca, caçaí, eu, condidé oia, moliba é oia, o lele, moliba, macaci, moca, moca. Venham todos, a água está subindo, a água do rio vai subir. Todos remam junto, né? E vão encontrar o equilíbrio. Se um não souber remar direito, vai ter que aprender, porque depende de todo o conjunto que ele faça a sua parte, até vencer o rio que é corajoso, que é violento, até chegar no lugar seguro. Quando o rio baixar, todos vão voltar em paz para suas casas. Essa música é muito interessante, vem do lado do Lago Chad, que é quase na divisa da Nigéria, com o Níger, né? Ele está bem lá atrás. Mas essa música no lado do Lago Chad, também conhecido como Efon, né? As Águas dos Búfalos, né? Que relembra Oiá e também nos lembra quem? Oxóssi, Odé Efon. Nesse tom, né, que é interessante lembrar, por causa dessa conjunção Ogum Oiá, Oiá Oxóssi, né, que o Odé foi um caçador de búfalos, viu a linda Iaefon, a linda mulher búfalo, e ele se apaixonou e ele apresentou seus sentimentos objetivamente, porque assim, Odé e Oiá e Ogum, se gostam, gostam, se não gostam, sinto muito, né? Ele vai chegar e vai dizer os sentimentos dele. Se ele for rejeitado, ele vai seguir em frente. Oiá também é assim, né? Se a pessoa rejeitar, ela vai seguir em frente, né? Vem o rebote, mas vai seguir em frente. Então o Odéefon chegou e apresentou seus sentimentos a Iaefon, e ela, pela coragem que ele teve, ele sendo um caçador de búfalos, querendo conquistar a mulher búfalo, ela ficou com ele, pediu licença a grande Yaunlá Niefon, a mãe, grande mãe dos búfalos, que é comandada sempre por uma fêmea, né? A manada, e partiu com ele para a sua cidade, próximo ao Lago Chad. Omi, Omi, Omi é bom, né? O Lago dos Búfalos. E lá eles viveram, ela teve vários filhos com ele, mas as crianças nasceram com traços muito fortes da raça dela, né? Porque era muito mais forte que a do humano. E as pessoas começaram a zombar. E ela juntou os filhos embaixo do braço e disse: nós vamos embora.
vamos voltar para o nosso lugar. Né? Iaê moro com agã, tenu, tenu, labo, labo, teu balaiá. A balajá, ela se converte na borboleta para escapar dos seus inimigos, para não criar o tumulto, né? Então ela se converte em borboleta para salvar, sai fora, na verdade, né? Oiapadá furicambelê, oiapadá furicambelê, cobelorium. Oiá volta à sua antiga religião, a religião dela é a família. A família Ibilé. Religião em África é Ibilé, a Ipesse, o orixá Ibilé, o orixá que é saudado pela família, né? Não é como aqui no Brasil, que tem o candomblé, que tem o batuque, que tem tudo. Ótimos, fomos iniciados todos aqui no Brasil, sabemos como funciona. Então, ao partir, ela se despediu do marido e ele disse: não, eu vou com você. Você é minha família, você é minha esposa e meus filhos. E daí ela teve que enfrentar uma posição muito cruel. Se apresentar perante a Yaunla Efon, a grande senhora comandante da manada, a qual ele caçou muitas vezes, e apresentar os seus sentimentos a ela, dizendo que queria viver com os filhos. Ela era um ser mágico encantado, assim como todo a manada de búfalos, e aceitou, no seio da família, Ibilé Odé, o caçador, que era o caçador de búfalos, se tornou um membro da manada dos búfalos. Que esse tom nos ensina que nesse ano que Oiá vai estar coligado ao Oxóssi, nós temos que fazer sacrifícios. Nós temos que ter a coragem de lutar pelaquilo que é verdadeiro para nós. Sabe? Não é só no amor, como na vida, como em tudo. Lutar pelos nossos ideais, pelas nossas escolhas, assumir o risco de nossas escolhas. Oiá, Efon e Odé Efon trazem isso. Enfrentar o peso de nossas decisões e de nossas escolhas. Isso é muito importante nesse ano que Oiá, essa grande Eborá, a Iabá, vai estar Ijobá Atiniogun, junto com Ogum, né? Ela vai estar dando essa pincelada dura na nossa vida. Oiá também, como uma grande cuidadora enfermeira, reparando os corações dos amargurados, daqueles que foram injustiçados por seus afetos, cuja vida não tratou muito bem, Oiá vai trazer a cura. Né? A cura precisa de remédio. Remédio às vezes dói. Né? Dói, mas cura. Então veja tudo como um grande aprendizado. Veja no caminho com o Oxóssi, Odé Efon, como isso vai se processar na sua vida. Os itons são lendas, são histórias para termos uma proporção daquilo que vai se suceder e de como agir quando isso se suceder. Independente do orixá ori que você carrega, do seu Eledá, né? Do seu Oriokun, do seu Otum Odu, do seu Ossi Odu, né? Do seu Oló Odu, do seu Aganã, aquilo que lhe prejudica, independe. Porque o ano governado por esses orixás, que são muito diferentes, muito energéticos, vai trazer tudo isso. Então se prepare para esse bolo todo. Ogum causando o tumulto para libertar os oprimidos. Oiá curando os feridos. E Oxóssi dando a capacidade de aceitar aquilo que realmente deseja para a sua vida e superar o seu limite. O de Oxóssi também é Arolê, né? Ele é o herdeiro da floresta de Nibó, né? Da floresta Ibó, né? Porque Ogum Tobi o ensina e torna ele caçador, ele passa a ser chefe dos caçadores. Vemos isso na Angola, Matacalumbo, Sambacalumbo, né? O samba, o Eledê, Amã, Oruro, o Eledê, Mineró, Odé, Mineró, Euadjeuacha, Mineró, Odé. Ele é o chefe do clã dos caçadores porque ele herdou. Né? Ogum é um desbravador, está sempre à procura de novas coisas. E mesmo dentro do clã dos caçadores, vamos encontrar posições.
né? E se entra o clã dos caçadores, aí a Baotin também entra. Né? Muitas pessoas dizem que Otin era um delírio de Odé, outros dizem que era uma Iabá Petimetá, né, que tinha os 3 seios, mas eu aprendi que Otin era filha de Oxóssi, que tinha 3 peitos, e Odé, um do clã dos caçadores, se apaixonou por ela, ela comprimia os peitos, e quando ela mostrou a ele a sua orgulho, ou Baionim, vergonha, né? Cada lenda, cada tom conta de uma maneira diferente, né? Mas quando ela mostrou, ela pediu que fosse segredo, Aô. E Odé se vangloriou que ele tinha a mulher que era mais mulher que todas as outras para os companheiros, e ela ficou muito sentida e fugiu. Ele procurou por ela por muito tempo e acabou encontrando, se perdoaram e voltaram ao clã dos caçadores. Disse também, num outro tom, que Otin tinha uma cidade a qual ela governava, que no momento eu não me lembro o nome. E Irelé estava numa grande guerra. Irelé, senhor dos elefantes, também do clã dos Odés, clã de Oxóssi. Né? E ele indo, foi pedido ajuda a essa Ayabá, essa rainha, né? E ela foi lá e guerreou com ele, e inclusive apaixonaram-se e tiveram filhos. E depois, quando ela foi chamada às suas responsabilidades, ela voltou para sua cidade natal, e mesmo assim ainda mantiveram alguns contatos em situações de demandas de guerra. Né? Então entra o Tim também nisso. De entra o Baluaê. Quando Oiá vinha curando os que sobraram da guerra de Ogum, muitos morreram. E o Baluaê, o Mulu, encaminhou esses espíritos para o Orum. Então, aquilo que não está, não tem remédio, remediado está. Então, vai ter o amparo também do lado espiritual. O Mulu, o Baluaê, nos trará grande espiritualidade e reconhecimento à dor do outro. Sabe? A tua dor só se torna menor quando tu vê que a dor do outro dói muito mais na carne dele do que na sua. Isso chama-se empatia, é o que o Mulu nos traz. Né? Muitas pessoas acham que o Mulu é o orixá que traz a varíola apenas, que traz a doença, mas ele também traz a cura. Né? E se a coisa não tem remédio, ele traz o encaminhamento e o amparo espiritual para aqueles que estão perdidos na sua dor. Né? Então vamos analisar isso na nossa vida, nesse próximo ano, ter mais empatia, estender melhor a sua mão, né? Não estender uma esperando com a outra, né? Porque não é legal. Né? Perante aos olhos de Obaluaê, não é legal. Não é legal você já contando com algo. Faça de coração puro, se dedique, se doe, né? Seja bem visto aos olhos dos orixás, mas também se preocupe com a sua própria sanidade, com a própria caridade pessoal, que é uma coisa que o Mulu nos lembra. Né? Ele sentiu a dor de suas chagas e ele sabe o amparo que ele precisava. Oiá soprou o vento que cobria de palha o rosto do sol e ele voltou a brilhar. Se permita ser curado. Se cure. Aceite sua cura interior. Descubra que existe em você algo que realmente vale a pena. E isso é no sentido geral. Todos os seres humanos precisam de quê? Aceitação. Aceitação, coragem, empatia. Né? Às vezes uma palavra amiga te salva muito mais do que um apoio silencioso e sair de lado para não ter que se envolver. Né? Empatia é se botar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro, mas também se coloque no seu próprio lugar. Né? Para que você não bote seus pés pelas mãos. Porque se você tem a condição de caridade com as pessoas que sofrem, tem a caridade também com seus sofrimentos. O Mulu Baluaê nos lembra que as nossas chagas também estão aqui e precisam ser curadas. Existem muitos itons, procurem ler itons.
o fundamento do Olubagé, por exemplo, né, da festa do rei, entender como se processou tudo isso. Então, nesse ano Odum Titum, 2026, Kyogun, Ijobá, Ixobô, também Ixobô, Kankofô, Ni Olorum, Kankofô, general da Casa de Olorum, conjunto com Oiá, Onirá, rainha de Irá, todo Oiá é de Irá, né? Depois tem as várias ramificações, né? E Oxóssi, Obaluaê, né? O Tire, o Tim, né? Analise cada itom, pese esses itons e veja como reagir, né? Porque a partir do primeiro dia do ano no Brasil, que vira o ano, né? Ogum passa a reger. É uma energia muito grande que todas as pessoas estão trazendo, abstraindo, esperando a grande virada. Nossas esperanças, nossas vontades, nossas curiosidades, nossas intenções, boas ou ruins, né? Estarão ali na porta, né? E o Ijobá, Ni Odum Titum, que é Exu, vai abrir a porta. Saiba onde você quer caminhar, para qual caminho você quer andar. Saiba. Ogum, Ijobá, Ni Odum Titum 2026, está trazendo isso. Poder da escolha e a consequência dela. Não existirá nem dádivas, nem punições, existirão consequências. Ogum trabalha na consequência. Oiá vai estar restaurando nossas capacidades. Oxóssi nos ensinará o sacrifício de aceitação para ser si próprio. Né? Omulu, curando as nossas chagas desde que nós permitamos que o remédio nos toque. Otim, aquela mão amiga que vai surgir na hora da guerra, vai estar ali do seu lado, lutando corajosamente. Né? Otim é uma orixá feminina, mas isso não quer dizer que você vai ter esse apoio de alguém feminino, sabe? Não reduz para o seu microcosmo, reduz para o macrocosmo ao qual você faz parte. E também se analise. Então é um grande ano de análise, de confronto e de coragem. Né? E de liberdade. Ogum alaí rufindele, adupé, ogum, adupé, o liberto está em casa. Obrigado. Né? A nossa casa, nosso ará, é nossa casa. A liberdade tem que vir de dentro para fora. Liberdade emocional, liberdade dos problemas, nem que tenha que lutar para isso. Vem o Shoguian também. Né? As tentativas frustradas, quando o Shoguian quebra sua espada de cristal, seu Adá de cristal, Ogum que carrega 2 Adá, né? Ogum Medi Adá, né? Ogum Mejeje, Adá Medi Adá, que traz 2 facões, um para fazer a horta e outro para abrir o caminho, oferece ao Shoguian e esse passa a ser do clã também. Lógico, ele toma a frente porque ele é um orixá funfun que está um tanto que, né? Mas está ali junto. E também no plano dos caçadores, Bichodé. Né? Então teremos também a presença de Oxoguian nesse ano. O Shoguian tem os seus caminhos próprios, né? Mas nesse ano ele traz o caminho da perspectiva, da quebra e do recomeço. Recomeçar. Reenfrentar tudo. O Shoguian vai nos dar essa capacidade, porque o apoio virá. Ogum trouxe o facão, o Adá de ferro, quando ele quebrou sua espada de cristal, dividindo as terras. E então o Shoguian voltou à guerra. Né? Os trigêmeos, Jagun e a Jagunã também estarão presentes. Né? Diz o Iton que da gota do esperma de Jefun, de Obatalá, no Omini Oxum, nasceram trigêmeos. Nasceu Já, que foi guerrear na casa de Ogum, Jagun, que foi na casa de Obaluaê, e a Jagunã, que foi para a casa Edibo, na casa de Oxoguian. Então, esses 3
Funfun, também estarão presentes. Jagun, Já e a Jaguná. Então, veja bem, não é só essa coisa A, B, C, D que regem e deu. Tem toda uma história por trás que você deve procurar a sua casa de santo, fazer o seu jogo anual, né? Jogar os odus do seu ano com o Oluô, jogar os seus preceitos com o babá de sua casa e seguir, né? Já que você faz parte de uma religião, siga seus preceitos. Vamos dar, assim, uma coisinha de leve. O que você pode fazer durante todo o ano, começando em janeiro, né? Servir um cará, ou é uma batata cará, assada, cortada ao meio, que chama inhame paliteiro, né? 16 moedas e 41 palitos do coqueiro, né? Isso é o inhame paliteiro, na folha de euelará, na folha da mamona, e servir Ogum todos os meses. Não precisa ser um cará gigante, pode ser um cará menor, né? Para você poder fazer isso. Tem gente que bota palito de dente, mas se você tem acesso à folha da palmeira, né, guiopé, né, você tira, limpa ela e bota os palitinhos ali. Tá? Bota 16 moedas, dendê e mel e agrade Ogum. Né? A corolacho e Mario, ele é o acorolacho e Mario, é Ogum pale palona, a corolacho e Mario, e matuleia, liberte o pássaro, se liberte, alaí, né? Seja livre dos problemas. Sirva Exu junto. Pode botar um inhame assado com uma moeda, né? Um pingo de dendê. Pode também servir o Shoguian. Cozinha o inhame, pila o inhame e serve em uma cumbuquinha com um pouco de mel. Olhem, que na verdade na África não existe azeite de oliva, como aqui no Brasil coloca azeite doce, né? Na África é dendê. O Shoguian fica muito, muito guerreiro. Jagun, jagun, né? Guerreiro, guerreiro. Então, daí você pode botar um pouco de mel para apaziguar esse orixá muito quente, muito de briga. Para a mamãe Oiá, né? Para a mamãe Oiá você pode fazer um ecó, né? Com água, o seu perfume preferido, que também é meio assim, né? Na África não é muito assim. Né? Pipoca, né? E servir com dendê para Oiá. Ou então fazer um acarajé grande, acará, não acarajé, não uma bola de fogo para comer, um acará para Oiá, que é feito com feijão fradinho, batido, frito no azeite de dendê. Daí serve junto. O baluaê, pipoca. Tradicionalmente, o doburu é dado ao baluaê, porque no itom dele, quando ele entrou no castelo que Oiá soprou o vento e foi visto o rosto do sol, as suas chagas transformaram-se em pipocas para limpar a humanidade. Vemos isso no Sabedjé, né? Somos limpos com as pipocas de Obaluaê. Já vi gente comendo as pipocas também, né? Certa cura também precisa ser interna, muitas vezes, né? E Oxóssi. A manga, o ibô, também é servido e apreciado por Oxóssi. Frutas, né? O vinho da palma para Ogum e Oxóssi e Exu também, né? Não temos aqui, né, o emu no Brasil. Alguém que importe, talvez, né, servido vinho da palma. Então, servimos as frutas a Oxóssi, pipocas ao baluaê, o acarajé para Oiá, o inhame paliteiro a Ogum, o cará para Ogum, o inhame assado para Exu e o inhame pilado para Oxóguian. Aí você calça todo o seu ano, né? E também não esqueça de dar a Dimuni Orixá, não dar as oferendas do seu orixá, né? Procure sua casa de santo, procure seu babá, veja o Odu, veja como construir seu novo caminho, seu novo ano, e faça isso de fé e boa vontade. E sempre lembrando, não perca a fé na humanidade. Ela ainda tem remédio, né? E Ogum também na África chama remédio. Ogum. Mudando um pouco a acentuação, né? Então, Ogum é remédio, Ogum é médico, barbeiro, construtor, Ogum é desbravador, Ogum é guerra e Ogum é orixá, né? Então, ele traz todas essas atribuições.
como Exu Elonon, né? Senhor do Caminho, Oiá, a Onifefé, né? Senhora dos Ventos, a Fefé, Ifé, Icu, Iapo, Eluré, e o Baluaí, né, que traz no Sabejé, Corum lá, Sabejé, Corum lá, Sabejé, limpando a humanidade, os Araiê, deixando de punir com as doenças, né? E Odé, Arauarauaratafa Modé, Arauaratafa Loni, Onidele, 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 Odé, Loroque, Onidele, Odé, Maceuaia, Onidele, Odé, Loroque, é o caçador que traz a comida para nossa mesa e traz a aceitação do nosso destino, de enfrentar nossa caminhada e se transformar. O Ibi, Oxoguian, Bitiodé, Xoguian, nascido da casa da família dos caçadores, também estará lá, né? O Tirelejibó, Bororó, que Otim também esteja junto com nós nessa caçada, nessa guerra que está por vir. Não desanimem. Africanos e africanas de todas as partes do mundo, de todas as cores de pele, ligados no axé ou na fé na humanidade, que esse ano, que Jobal algum, que Ogum vai ser o governador, seja leve a todos. Axé.